Muito boa noite, Bruhim Abaim. O tópico de hoje à noite é um tópico muito relacionado à geração que nós vivemos. A gente sabe que toda geração tem algumas midot, algumas características que são mais salientes, dependendo da geração do mundo, devido a diversas circunstâncias. E a gente vai falar hoje sobre uma midá. Essa midá, na verdade, todas as midot na Torá, se a gente for olhar, Chachamim contam para a gente que é como uma pilha. Não falam esse exemplo, mas a gente pode usar. Igual tem o lado positivo e o lado negativo, todas as midot. Igual a pilha. A pessoa precisa saber como usar ela. Se a pessoa colocar a pilha do lado avesso, o dispositivo eletrônico não vai ligar. Então as midot, exatamente a mesma coisa. Vamos embarcar em uma midá aqui, do começo ao fim, e a gente vai trazer algumas aplicações práticas dentro do nosso Shiur Bezrat Hashem. Vamos lá. Queria começar com vocês falando sobre um personagem, e quando a gente fala sobre esse personagem, já pula na nossa cabeça o assunto que o Shiur seria. Mas não pulem o gatilho antes da hora, porque não vai ser esse o assunto do Shiur. Vamos lá, é o seguinte. Aqui hoje vai ser diferente. Um dos grandes homens que a gente teve no Tanakh, mais especificamente na Torá Kedoshá, no Sefer Bamidbar, é chamado Korach. Eu sei que quando todo mundo fala em Korach, deve ser que ele vai falar sobre argumentação, discussão, shalom, mas não vai ser esse o estilo de hoje. Mas dá para falar sobre Korach e não falar sobre isso? Eu acho que dá. Vamos ver juntos aqui, tá bom? Korach era um homem que tinha um potencial estrondo, gigante, muito grande. E, óbvio que, como a gente sabe a história, Korach usou esse potencial de uma forma não boa. Esse potencial foi para o tubo, foi perdido, completamente desperdiçado. E não só isso, usou para o lado negativo. Para a gente entender o que era Korach, Chachamim contou para a gente que tem um passuco muito interessante que fala Tzadik, Katamar e Frach. Um tzadik, igual uma tamareira, ele floresce, ele cresce, fica bonito, grande, maravilhoso. Só que se a gente pegar essas três palavras, tzadik, katamar e frach, enquanto eu falo elas mais uma vez, tentem prestar atenção qual que é a última letra de cada uma dessas três palavras. Tzadik, kuf, katamar, resh e frach, het. Forma kuf, resh e Het forma na ordem mesmo Korach. Por quê? Porque Korach tinha esse potencial de ser o Tzadik Katamar e Frach. O Tzadik que vai florescer de forma maravilhosa. E o que aconteceu? Esse potencial se perdeu. Ou seja, Korach não era uma pessoa que passava o dia no barzinho tomando a última cerveja e fazendo degustação das cervejas que saíram no último mês. Korach era uma pessoa de um calibre muito elevado. Ele era o Gadol, o gigante da geração. Óbvio que depois ele perdeu esse potencial. E o fato é que ele queria ser o líder da geração. Porque preste atenção, ele chegou para Moshe Rabbeinu reclamando que ele queria ser o líder da geração, participar da liderança da geração. Moshe Rabbeinu em nenhum momento, e a Torá em nenhum momento, acompanhe comigo, pessoal, uma observação que eu nunca tinha pensado sobre isso antes de preparar o shur de hoje. Em nenhum momento Moshe Rabbeinu ou Hashem chegou para Korach e falou: você não é apto. Fato é que ele tinha sim os dons. Então a pergunta é se Korach é tzadik katamar e frach, se Korach tinha a possibilidade, que depois foi perdida, de ser uma pessoa gigante e fazer parte da liderança de Bnei Israel, então em que ponto específico ele se perdeu? E a gente vê aqui entre parênteses, antes de responder essa pergunta, queridos, que a gente na nossa geração, já faz alguns anos e décadas, talvez séculos, tem seguro de carro, seguro de saúde, seguro de seguro, mas um seguro que ninguém inventou por enquanto, e vai ser difícil de vender ele, é o seguro de uma pessoa íntegra se manter íntegra até o fim da vida dele. Sobre isso não tem seguro. Korach era uma pessoa poderosa, no nível, que eu quero dizer, de potencial espiritual, e Korach perdeu isso, porque para isso não tem seguro. Korach perdeu tudo isso quase que do dia para a noite. A pergunta é,
aonde está o meio de campo, aonde foi que Korach se perdeu especificamente para chegar ao Tzadik Atamalifrach e Down the Drain. Como que Korach estava tão certo que ele tinha que ser o líder? O que fez Korach ter tanta certeza que ele tinha que ser o líder? Para ir brigar contra Moshe Rabbeinu e desafiar Moshe Rabbeinu foi uma coisa assim muito, muito forte, que ninguém mais fez na história inteira da Torá Kedoshá. Chachamim contou para a gente que Korach viu que de Korach, descendência dele, sairia um homem muito grande chamado Shmuel. Shmuel é um dos profetas. Daqui é mais uma prova, queridos, de novo, como que Korach era grande. Porque Shmuel nasceu dezenas e centenas de anos depois. Então, como que Korach viu isso? Korach era um profeta. Korach viu que da descendência dele, centenas de anos depois, ia sair um homem muito grande, um profeta chamado Shmuel. Então, isso aqui mostra quanto Korach, mais uma vez, era grande. O que ele falou? Korach falou o seguinte, olha, se esse homem, Shmuel, vai sair de mim, da minha descendência, imagina quanto grande que eu sou. Um minuto. Se eu sou tão grande, e eu sou da dinastia real, família de Moshe e de Aharon, peraí, por que eu não vou ser o líder? Deixa eu colocar minha boca no trombone, no português claro, e brigar contra Moshe Rabbeinu. Na verdade, o que ele quis dizer para Moshe Rabbeinu, e de fato falou, que esse homem, óbvio, se dirigindo de uma forma desrespeitosa, Korach para Moshe Rabbeinu, está achando que ele é. Eu também tenho um cartão VIP. Eu também tenho o cartão de crédito Black. Eu sou tão bom quanto ele. Fato é que, de novo, Korach sabia do potencial dele e ele viu que da descendência dele, um dos descendentes dele ia ser Shmuel. Então, Korach ficou muito chateado, foi brigar com Moshe Rabbeinu, e o final dele foi que ele foi engolido pela terra, como todo mundo sabe. Agora, pessoal, qual foi o erro dele? De fato, Shmuel sim saiu de Korach. Aonde Korach errou? Ele tinha uma argumentação boa. Você, Moshe Rabbeinu, você, Aharon, o próximo devia ser eu. E não o candidato que você, Moshe Rabbeinu, escolheu para ficar na liderança. Fato é que eu sou uma pessoa boa, ele sabia o potencial dele e também viu, mesmo meu descendente, Shmuel, uma pessoa gigante, vai sair de mim. Aonde Korach errou? Se a gente pudesse pegar uma câmera e focar no erro dele para que a gente possa aprender, aonde foi o ponto que Korach se desviou e aquele homem que estava no monte do Everest foi parar lá no vale mais profundo, espiritualmente dizendo. A gente já volta para essa pergunta daqui a um minuto. Eu queria abordar mais um ponto e a gente costura tudo isso junto, por favor, peço a paciência de vocês. Um grande palácio está pronto para ser construído. E para isso fizeram um dinner, um jantar de arrecadação de fundos para construir esse palácio. Foi o único dinner que teve superávit. Tem muitos jantares de angariar fundos que fazem Baruch Hashem e Yodim muito gentis, que ajudam bastante, demais, são muito generosos, mas sempre tem um uso. Nunca ultrapassa, a gente não tem mais o que fazer com tanto dinheiro. O único dinner que teve na história da humanidade que parou e de repente veio o árbitro e falou, apita o árbitro e falou, chega de doar porque não temos mais o que fazer com isso. Não só isso, queridos, como que teve que haver um milagre para que tudo que foi doado pudesse ser usado na construção desse palácio, porque passou do budget. Se precisava arrecadar um, eles arrecadaram mais do que um, então o que fazer com tudo isso? Todo mundo queria ter a sua doação que já foi dada, usada para aquele palácio. Obviamente que a qual palácio a gente se refere? O Mishkan, o tabernáculo, o mini Bet HaMikdash. Fizeram um dinner, arrecadaram, Moshe Rabbeinu fala, chega, vocês doaram mais do que eu preciso de ouro, prata, bronze, cobre, mas acabou já, a quantidade que eu preciso de matéria-prima, vocês doaram a mais, superávit. Agora, acompanhem comigo. Quando que nós recebemos o ok de Hashem para construir o Mishkan? Em que momento do ano? O pessoal fez o Chet HaEgel. Depois de Yom Kippur, no dia seguinte eles tiveram perdão.
E nesse momento começaram a construir o Mishkan, porque foi quando Hashem deu luz verde para a construção do Mishkan. Pecado do Chet HaEgel, Hashem estava muito chateado com o povo do bezerro de ouro. Então, depois de alguns meses, Hashem perdoou o povo, que foi no dia de Yom Kippur. Dia seguinte, foi dado o ok para a construção do Mishkan, onde tinha toda a doação feita pelo povo e, mais uma vez, sobrou ainda artefatos, que tiveram que acontecer um milagre, que teve que acontecer um milagre para serem utilizados dentro do Mishkan. Agora, vamos fazer uma conta, pessoal, porque eles já tinham o cash em mão. Então a construção, com dinheiro pronto, com os artefatos prontos, ela é muito mais rápida. O Midrash conta para a gente quanto tempo demorou para construir o Mishkan, deixar ele pronto. Mishkan, mais uma vez, é o tabernáculo ou Beit HaMikdash móvel. O Mishkan demorou, diz, o mês de Tishrei, que é o mês de Kippur, que eles receberam ok, Cheshvan e Kislev. 3 meses, 1, 2 e 3. Em 3 meses o Mishkan estava pronto, lindo e com o ok da prefeitura para ser inaugurado. Pronto para inauguração. Só que é muito estranho que a gente sabe, se não soubesse, não sabia, agora vai ficar sabendo, que a inauguração do Mishkan foi em Rosh Chodesh Nissan. Um minuto. Como assim? O Mishkan foi construído em Tishrei, Cheshvan, Kislev. Ficou pronto em Kislev. Porém, o Mishkan foi inaugurado somente em Nissan. De Kislev até Nissan nós temos Tevet, 1, 2 Shvat, 3 Adar, 4 Nissan. Então ficou 4 meses acontecendo o que com o Mishkan se ele já estava pronto? Embargaram a obra? O que aconteceu? Por que se o Mishkan ficou pronto em Kislev, demorou mais 4 meses até Nissan que ele pudesse ser inaugurado? O Midrash Tanhumá, em Parashat Pekudei, capítulo 11, letra 12, faz essa questão. Ele pergunta, Lama lo amad miyad? Por que o Mishkan não ficou pronto na hora? Hashem decidiu permitir com que nós construíssemos uma casa para ele aqui nesse mundo, depois do Chet HaEgel. E por que o povo enrolou 4 meses? Por que depois que ficou pronto, Halas, inaugura? Diz o Midrash, porque Yitzhak nasceu no dia 1 de Nissan, e Hashem esperou 4 meses até dia 1 de Nissan para que o Beit HaMikdash, ou Mishkan, fosse inaugurado no mesmo dia que Yitzhak nasceu. E o Midrash conta para a gente algo curioso. Vou ler para vocês em hebraico. Hayu letzanei ador meranenim. Os palhaços da geração, a gente vê que em toda geração tem pessoas que zombam que são palhaços. Os palhaços da geração, Hayu meranenim meharerim, estavam olhando e zombando e dizendo o seguinte, Veomrim, Lama nigmera melechet ha-mishkan ve'enu med miyad. Por que o Mishkan estava pronto e não foi inaugurado imediatamente? Porque teve que esperar 4 meses. A resposta de Hashem para a gente é que teve que esperar até a data do nascimento de Yitzhak para que o Mishkan fosse inaugurado no mesmo dia por razões espirituais de Hashem. Agora, o Midrash fala sobre esses letzanim, sobre esses palhaços, um pasuk, Ish bar lo yeda. Uma pessoa insensata não entende nada. A quem se refere isso são aqueles letzanim que estavam zombando porque o Mishkan não ficou pronto na hora. E termina o pasuk dizendo, Chsil lo yavin et zot, e um bobo não entende isso. Shelo haya echad me'em leakimo. Falou, olha, ninguém deles consegue levantar o Mishkan. Se refere aos bobos que estavam desprezando o fato do Mishkan não estar inaugurado ainda. Pessoal, mas por que bobo? Por que de fato o Mishkan não ficou pronto? Por que Hashem não então fez o Mishkan ser construído depois e direto vem o nascimento de Yitzhak? Por que Hashem liberou a construção agora? Ficou pronto o Mishkan, esperou mais 4 meses para depois. Hashem podia ter deixado o Mishkan só ser construído em algum outro momento que calhasse junto com o nascimento de Yitzhak. Tenta imaginar, pessoal, Mishkan é a casa de Hashem, Hashem autorizou e ficou 4 meses, todo mundo passava lá, via o Mishkan pronto, todos os artefatos prontos, mas a Avodat Hashem, o serviço de Hashem não acontecia lá. Aqui tem uma resposta muito importante.
o Mishkan era o concerto do Chet HaEgel. Fato é que logo após o Chet HaEgel, Hashem autorizou a construção do Mishkan. O que aconteceu lá, no Chet HaEgel? Por que aconteceu o Chet HaEgel, meus queridos? Todo mundo sabe a história, que Moshe Rabbeinu falou que ia subir por 40 dias, e o povo calculou os 40 dias de uma forma, contaram o próprio dia que Moshe Rabbeinu saiu. Então, por algumas horas, passaram-se 40 dias, Moshe Rabbeinu não voltou, eles ficaram desesperados e fizeram o Mishkan, ou Chet HaEgel. Agora, por algumas horas se desesperaram, fizeram o Chet HaEgel, Hashem ficou bravo, e aí o concerto foi o Mishkan. Se o erro do Chet HaEgel foi o desespero, ficar afoito, ficar ansioso, que Moshe Rabbeinu demorou um pouco mais, e não levar em consideração que talvez, que foi o que aconteceu de fato, que eles poderiam ter sem querer errado na conta, qual que tem que ser o remédio para isso? O remédio para a ansiedade é sit down and relax. Vai saber esperar agora. Hashem falou, eu vou construir o Mishkan por querer, ele vai ficar pronto em 3 meses. Pronto. Agora daqui até edificar ele, inaugurar ele, que já está pronto, é só inaugurar. Vai ficar 4 meses, todo mundo olhando o Mishkan, só que ninguém vai entrar, ninguém vai inaugurar ele. 4 meses. Mas por quê? Hashem falou, como assim por quê? Porque a gente tem que aprender que se o erro do Chet HaEgel foi o desespero, ansiedade acelerada, o conserto do Chet HaEgel ao Mishkan é ter paciência, saber esperar. Quem mais se incomodou com isso do que todos? O Midrash falou, os Leitzanim, os bobões, os palhaços, que são chamados de tolos, o Chsil, Lo Yavin et Zot, como o Midrash contou pra gente, esse pasuk, que se refere aos Leitzanim, aos palhaços. Agora, um palhaço é aquele que não tem paciência. Palhaço não é o palhaço do circo. Palhaço é uma pessoa que zomba, que não tem paciência, é muito ansiosa. Qual foi o erro de Korah, voltando para a pergunta? De fato, Shmuel saiu dele. O que Korah errou? Korah errou que se ele tivesse esperado o momento certo, o momento que é o momento propício, Hashem ia falar para ele, olha, sua vez, por favor, de vir ser o líder do povo. Korah pegou, exemplificando, a banana, enquanto estava verde, comeu ela. Esperava mais um pouco, talvez mais uma semana, mais um mês, mais 3 anos, a banana ia ficar madura. Korah, o erro dele, não foi que ele reclamou com Moshe Rabbeinu, porque ia chegar isso para ele, que de fato Shmuel saiu dele. Korah era uma pessoa gigante, ia sair um brilho muito grande dele. Qual foi o erro? O erro de Korah foi que ele não soube esperar. Porque, olha que interessante, queridos, Korah teve um final absurdo. Foi o único homem, ele e seu grupo, que foi engolido pela terra. Hashem teve que criar em Bereshit, está escrito em Pirkei Avot, que Hashem criou em Bereshit, na criação do mundo, um lugar para quem não tivesse paciência, que é o, como a gente está aprendendo hoje, Korah, a Machloket, mas a Machloket, a discussão dele com Moshe Rabbeinu, teve um precedente. Qual que é o precedente? Qual que é a causa disso? A falta de paciência. Hashem teve que criar um milagre para engolir esse homem e não podia mais nem ficar na terra. Por quê? Porque era um homem muito ansioso. Queria aproveitar, já que a gente está falando de ansiedade, olha que interessante, um dos grandes homens que viveu há muito pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás mesmo, um dos homens que viveu na Yeshiva de Ponovitch por 80 anos. Falam que ele estudou na mesma Yeshiva, estudou e lecionou por 80 anos, viveu 100 anos, ele 100 anos, ficou 80 anos na mesma instituição. Tenta imaginar uma pessoa na mesma empresa por 80 anos. Isso por si só já diz muito. Rav Gershon Edelstein, Zichron Libracha, uma vez, quando era criança, estava com seu irmão indo para a Yeshiva, ainda criança, não quando já trabalhava na Yeshiva de Ponovitch para os jovens. Ele ainda, como aluno, estava indo, eles estavam um pouco atrasados, então ele e o irmão dele começou a correr porque viu o ônibus chegando e falou para o irmão dele, vamos correr junto para a gente alcançar o ônibus, para chegar na hora na Yeshiva. Começaram a correr, de repente o pequeno Gershon parou
e começou a andar. O irmão dele falou, olha, o que aconteceu? Nessa velocidade a gente não vai alcançar o ônibus. Disse Rav Gershon Edelstein, que na época era o pequeno Gershon, mas virou o famoso Rav Gershon Edelstein, falou o seguinte, não vale a pressa, o desespero para fazer a Avodat Hashem. Melhor a gente chegar atrasado nesse dia, não sei se for o custo, ou achar outra forma de chegar lá na hora, porque correndo, ficando desesperado, com a língua para fora, não é o jeito de a gente fazer a Avodat Hashem. Ou seja, a gente vê que viver de uma forma equilibrada, tranquila, algo difícil demais no século XXI, é a midá do shiur de hoje. A gente está falando de um homem que ficou 80 anos na Yeshiva lecionando, queridos. Isso por si só, mais uma vez, já diz muito. Uma vez, aproveitando já que a gente está falando desse grande homem, Rav Gershon Edelstein dava shiur para jovens na Yeshiva de Ponovitch e adolescentes, e havia uma pessoa um pouco mais velha que participava do shiur de vez em quando. Uma pessoa que sabia estudar muito bem, mais de idade. Então uma vez perguntaram para esse Talmid Chacham, olha, por que o senhor vem para esse shiur? O senhor já estudou, já é avrech, já está em outro shiurim? Ele falou, olha, eu faço questão de vir aqui porque eu estudei com Rav Gershon, e ele dá o mesmo shiur, cada vez dessa masechet, aí muda de tratado, ele dá o mesmo shiur. Um homem que já tem muita quilometragem e tem muitos shiurim já organizados na cabeça. Não falei, mas tá bom, você já conhece o shiur, por que você vem para cá? Disse esse grande Talmid Chacham, um pouco mais de idade já, que presenciava de vez em quando o shiur do Rav Gershon mais uma vez, falou, olha, eu venho para cá para ver a humildade e a tranquilidade com a qual esse grande homem, Rav Gershon, fala para os seus alunos hoje, como ele falava 40 anos atrás, apesar de ter dado esse shiur já talvez 5, 10, 15 vezes no ciclo das Gemarot da Yeshiva. Pessoal, olhem só que me dá interessante. Falar com tranquilidade, falar sem ansiedade, viver sem ansiedade. Uma vez, perguntaram para Rav Chaim Kanievsky, Zichron Libraha, ele ainda estava em vida quando sua esposa faleceu. Perguntaram para ele qual que é a maior midá, não sei como tiveram a coragem de perguntar isso, não sei se é muito delicado fazer uma pergunta dessa, mas fizeram para ele e falou, Rav, qual que é a maior ma'alá, o maior louvor da sua esposa, Rabbanit Kanievsky. Disse ele, midat savlanut. De tudo que ela tinha, o que mais sobressaía, dentre de muitos louvores, é a paciência, onde cada pessoa que vinha, ela tinha paciência para escutar do começo ao fim sem interromper a pessoa. A gente vive hoje numa geração que talvez, eu não sei se chamam assim, mas a gente pode chamar aqui no Shir hoje, geração papum. É papum, é mesmo, de verdade. O que quer dizer isso? Num clique se compra uma passagem. Quem já tem um pouco mais de idade, lembra que para comprar uma passagem tinha que ligar para um agente de turismo, ele vê, ele olha, anota, entrega um papel em casa, que é o bilhete. Hoje em dia é tudo eletrônico, compra sozinho, faz tudo sozinho, se resolve quem é muito rápido e sabe onde vai, que dia que tem que chegar, etc. e tal, pode fazer isso em menos de 5 minutos. Para transferir dinheiro, até pouco tempo atrás tinha DOC, depois veio o TED, que é mais rápido, e hoje em dia nem DOC nem TED, é Pix, no mesmo segundo já está na conta do vizinho, e não dá mais para voltar. Quem lembra como fazia uma nota fiscal na época de antigamente? Nota fiscal tinha que pegar um bloco com carbono, escrever e depois mandar nota para o cliente. Pessoal, hoje a nota fiscal é digital. 1 segundo, clica emitir, confirma e a nota é emitida. A mensagem que a gente manda para alguém, manda uma mensagem, se a mensagem não ficar azulzinha, depois de poucos segundos, quer dizer que a pessoa ainda não leu, obviamente, né? O que quer dizer isso? Que a pessoa não leu, a pessoa já fala, poxa, começa já a olhar, como ele não respondeu a mensagem? Talvez ele está ocupado, talvez ele está sem o celular por meia hora, nem passa na nossa cabeça que a pessoa possa estar sem celular, possa estar fazendo alguma outra coisa. Por quê? Porque a gente vive, queridos, numa geração, a geração que ela é geração, tudo tem que acontecer na hora. A gente aprendeu da tecnologia, que é algo maravilhoso e tem um monte de vantagens, a ter tudo na hora. Isso, com todas as vantagens que tem uma armadilha que a pessoa precisa ficar alerta.
como tudo na vida. É a pilha, que a gente falou no começo do shiur, ponto positivo e negativo. Qual que é, pessoal, o ponto que nós precisamos ficar alertas é qual é a ansiedade da pessoa. O nível de ansiedade, indiscutivelmente, no século XXI, ele é muito maior do que nas gerações anteriores. Por quê? Óbvio, pelo que a gente acabou de falar. Isso tem um impacto muito grande em muitos setores da vida da pessoa. A pessoa, por exemplo, fala, poxa vida, eu fiz tefilá e não vi resultado nenhum. É bom a gente saber que quando a pessoa coloca tefilim, ele não fala, eu coloquei tefilim e não vi resultado. Ele sabe que tefilim é uma das mitzvot. Tefilá também é uma das mitzvot. Mas Hashem não me escuta? Escuta. Mas eu fiz tefilá e não tive resultado ainda. Pessoal, quando estava preparando o shur, me lembrei de uma coisa, que Moshe Rabbeinu queria rezar para entrar em Israel. E acontece isso em Parashat Vayet Hanan. E todo mundo conhece que quantas vezes ele rezou para entrar em Israel. Então a Gemara conta para a gente, ele rezou igual o valor numérico da palavra Vayet Hanan, súplica. Vayet Hanan, se a gente somar o valor numérico de cada uma das letras, Vav, Aleph, etc e tal, dá 515. Moshe Rabbeinu rezou 515 vezes para entrar em Israel, e Hashem falou para ele, por favor, não reza mais, porque se você rezar mais uma vez, eu vou ter que te deixar entrar em Israel, e eu não posso por razões que lá os nossos comentaristas explicam. Mas pessoal, prestem atenção, ele rezou 515 vezes. Se a gente falar que ele rezou uma vez por dia, a gente está falando que ele rezou quase que 2 anos ininterruptos. A Gemara até conta que ele rezou com uma forma tão fervorosa que ele ficava às vezes com febre, de tão cansado de fazer uma tefilá, uma reza tão empolgada. 515 vezes, uma vez por dia, quase 2 anos non-stop. Já rezei 3 dias, não aconteceu. Talvez a Hashem quer que a gente seja um pouquinho mais persistente, talvez ainda não chegou a hora. Isso vale para tudo, para tefilá, vale para chinuch, para educação. Eu mencionei no shur passado em relação a outro ponto, mas eu queria usar esse exemplo para o shur de hoje e aprender algo importantíssimo aqui, referente à medida de ansiedade e chinuch, educação. Todo mundo sabe que Rabbi Akiva virou o grande Rabbi Akiva com 40 anos de idade. Rabbi Akiva, até os 40 anos, não estudou nada. Dos 40 aos 80, ele estudou Torá. Dos 80 aos 120, ele passou Torá para os seus alunos. Agora, pessoal, presta atenção. O que Rabbi Akiva viu que fez ele acordar? O que virou o clique? O que deu o clique na cabeça dele para Rabbi Akiva acordar? Todo mundo sabe que ele viu aquela pedra batendo na água durante um tempo e falou, uau, se a pedra é capaz de perfurar a água, então minha cabeça, que ela é dura, a Torá vai conseguir perfurar também. Pessoal, não foi a primeira vez que Rabbi Akiva viu a água batendo na pedra. Quando que ele acordou, queridos? Nunca vi isso escrito, mas observem comigo, acho que é uma observação muito fácil de se fazer. Não vi nenhum livro que fala sobre isso. A gente pode se aventurar aqui. Rabbi Akiva, certeza, viu a água batendo na pedra. Agora prestem atenção, queridos. Ele viu isso talvez com 20 anos de idade, 25, 30, 39. Com quantos anos ele acordou? Com 40. Por que ele não acordou com 39, nem com 30, nem com 15, nem com 20, nem com 18 anos de idade? Porque ele precisou esperar 40 anos. A resposta para isso, queridos, é a seguinte. Porque cada coisa na vida tem seu tempo. Às vezes, Rabbi Akiva precisou amadurecer alguma ideia, talvez amadurecer como pessoa, talvez amadurecer de experiências distintas, porque ele era ainda Akiva, não virou Rabbi Akiva. Mas por que só com 40 anos? Porque na vida, cada coisa tem o seu tempo. O fato de a gente apertar o botão do elevador 20 vezes não faz o elevador chegar mais cedo. Ah, mas eu rezei tantas vezes, isso não aconteceu. Se a pessoa rezou 515 vezes, ou um número extenso, e não aconteceu, é porque Hashem falou ainda não está maduro para acontecer, Habibi. Rabbi Akiva, que foi o homem, que talvez não tem 2, 3 páginas do Talmud seguidas, que não aparece uma vez a palavra dele, Rabbi Akiva, a cada 2, 3 páginas. O que seria do Talmud, de nós sem Rabbi Akiva? Nada. Ah, se ele tivesse acordado 10 anos mais cedo, ele seria um Rabbi Akiva Plus. Então, a
resposta é que então, ainda assim ele só vai acordar com 40 anos. Porque cada coisa na vida da pessoa tem um momento correto para acontecer. E não adianta a gente apressar, porque ela não vai acontecer antes. E se acontecer, não fica saudável. Isso é verdade para os nossos filhos, né? Mas ele ainda não chegou na hora de estar pronto para receber essa ideia, para receber esse conceito. A gente tem que ter paciência. Mas quando ele vai conseguir? Na hora que ele ficar maduro para isso. A gente pode talvez achar formas da pessoa ficar madura, mas tem que esperar. Pode tentar ajudar ele a amadurecer algum ponto, alguma qualidade dele. Mas quando vai florescer aquela midá, tem que esperar, tem que fazer tefilá, tem que saber esperar, porque cada coisa tem seu timing certo. Quando a gente pergunta para alguém, para quando que é para fazer tal trabalho, muitas vezes a pessoa fala, para quando? É para ontem. Eu sempre me pergunto, pessoal, quando a gente tinha a idade de fulano, ciclano, pequeno, e nós somos, né, a gente fala, olha, a gente está para os nossos filhos. Será que a gente tinha toda essa que a gente espera dos nossos filhos? Será que a gente teve a permissão de errar? A gente errou. Por que nossos filhos não podem errar também? Óbvio que atravessar a rua de olhos fechados é perigoso, tá certo. Isso a gente não vai deixar. Mas tem outros erros que são saudáveis que a gente deixe eles cometerem. Por que a gente tira essa oportunidade, essa experiência de deixar uma criança errar? Errar é saudável. Eles não falam que errar é humano? Se a gente não deixa uma criança errar, ele não fica mais humano. Um sapato da criança está desamarrado. Óbvio que se a criança tem 2 anos de idade, a gente tem que amarrar para ele não cair. Mas se a criança já é mais velha, e a gente fala para ele, o seu sapato está desamarrado. Tem 2 opções. Ou deixar ele andar assim, talvez ele vai tropeçar, a gente ajuda ele vai levantar, ele vai ver que tem que amarrar o sapato de verdade. Ou a gente amarra o sapato para ele. Quando a gente amarra o sapato para ele, o que a gente está ensinando? Que você não tem como errar. Você não tem como tentar. A Ima, o Abba sempre fazem tudo para você. E isso não vai durar para sempre, porque em algum momento ele vai ter que, ou ela vai ter que se virar. Então, pessoal, deixa as coisas acontecerem. Mas eu preciso ver ele crescer. Calma, ele só vai crescer quando ele errar. Em coisas pequenas, são as coisas mais maravilhosas que a pessoa pode errar. A gente, quando era pequeno, andava de bicicleta, tinha uma joelheira na calça para cair, e ok, vai fazer aquele machucado, vai passar um mertirate, vai resolver. Não dá para cair pelas crianças em vez das crianças caírem. Mas se eu fizer a mala para ele, ele vai ter roupa para a viagem, senão ele vai acabar esquecendo algumas coisas. Talvez, faz parte da vida, depende da idade da criança, que a criança faça a mala dele sozinho, ele ou ela. Mas vai esquecer uma roupa, faz parte, vai ter que usar a mesma malha 2 dias seguidos. É só assim que ele vai aprender a fazer a mala. Ela vai aprender a fazer a mala. Hinur, pessoal, não é a gente adiantar o processo por eles. Hinur é deixar sem ansiedade, onde cada coisa tem o seu tempo. A gente sabe que todas as mitzvot têm mitzvah de Hinur. Tefilin, tem que ensinar a criança a colocar tefilin antes do bar mitzvah, para quando chegar o bar mitzvah ele já saber colocar. Lulav, tzitzit, mas cada uma dessas mitzvot tem uma idade diferente. A idade de tefilin é uma, de lulav é outra, de tzitzit é outra, de kippah é outra. Por que isso? Porque cada uma dessas mitzvot tem mais ou menos requerimentos, e no Shulchan Aruch está escrito que conforme os requerimentos a pessoa precisa de mais tempo para poder estar apta a fazer essa mitzvah antes do bar mitzvah e começar a treinar. Ou seja, a gente tem que dar tempo ao tempo correto de cada uma das coisas. Em relação ao casamento, é diferente? Eu quero tal coisa, ela quer tal coisa. Eu não quero, ela quer. Eu quero e ela não quer. O que faz? Vai ter que esperar. Vai ter que aguardar. Vai ter que fazer uma vez assim, uma vez assado. A ansiedade não soluciona. Apesar que o mundo joga para a gente muita ansiedade, onde tudo tem que ser na hora, delivery na hora, investimento na hora, retorno na hora, tudo na hora. A avodá dos Yehudim é saber que coisas saudáveis acontecem na hora, só que na hora correta, não na hora sempre que a gente quer. Às vezes,
Não fazer é mais do que fazer. É trabalhar as midot. Ah, mas eu quero, mas agora não é hora. Não fazer, às vezes, é mais do que fazer. Muitas vezes, eu vejo com as melhores das intenções, eu vou repetir mesmo, com as melhores das intenções, queridos, que pais potencializam problemas dos filhos. O que quer dizer isso? Muitas vezes, o pai ou a mãe, de novo, com a melhor das intenções, com muito carinho para o filho, vai para a escola ou vai para onde for e fala, olha, meu filho está sofrendo bullying, meu filho não foi escolhido uma vez no futebol, ou minha filha na queimada e está sofrendo bullying. Pessoal, às vezes precisa de ajuda e, óbvio, o pai e a mãe tem que ser o melhor amigo para ajudar a criança. Mas às vezes ele não ser escolhido uma ou duas vezes não é bullying. E o fato da gente falar para a criança que ele é um coitado e ele está sofrendo bullying, isso de fato faz com que ele ache assim, e de fato o que vai acontecer é que ele vai sofrer bullying. Essa é uma profecia que nunca erra. Ou seja, pessoal, deixa a criança se resolver sozinha. Quando precisa de ajuda, ela não está conseguindo, óbvio que a gente vai entrar ajudar. Mas deixa a criança se resolver sozinha. Essa ansiedade dos pais acaba transbordando e criando um problema que muitas vezes não existe. Ah, mas meu filho não tem amigos. Sim, ele tem 3, 4 amigos, ele não tem 40 amigos. Nem todo mundo veio para o mundo para ter 40 ótimos amigos. 4 é ótimo também. Ah, mas meu filho não sabe ser o melhor Hazan da sinagoga. Meu filho não sabe na peça do teatro, da não sei da onde fazer. Nem todo mundo veio para tudo. A gente tem que ver os dons que ele tem, que ela tem, que eu tenho, que nós temos, e nisso trabalhar. Quando a gente começa a criar problemas onde eles não existem, queridos, o que acontece? O problema que não existe acaba virando um problema de verdade. Quando eu falo que meu filho só tem 4 amigos, ele se sente um coitado. Mas se ele tem 4 bons amigos, qual que é o problema? Ele se dá bem com todo mundo e gosta mais de 4. Aí ele não é a pessoa mais pop da classe. E daí? Numa orquestra tem primeira fileira e segunda fileira. Alguns ficam na segunda, outros na primeira. E a orquestra é maravilhosa, com primeira e segunda fileira. E cada um tem seus dons. A verdade é que eu lembro que quando eu era pequeno, se alguém quisesse emagrecer, ele tinha que comer menos e fazer ginástica. Depois de um tempo, ginástica já nem precisava muito mais fazer. Tem um aparelho, alguém me falou uma vez, faz 10 anos. Ele fica tremendo, a pessoa fica parada em cima dele e treme, por causa que o aparelho treme, transporter, acho, esqueci o nome como é, e aí a pessoa já emagrece. Eles não dão nem fazer ginástica, o aparelho treme pela pessoa, a pessoa sobe numa plataforma, o aparelho treme pela pessoa. Mas isso já está demodé, porque hoje não precisa nem subir no aparelho, não precisa nem fazer ginástica, é só tomar remédios comprimidos para emagrecer. Quer dizer, nem ginástica mais não se faz para emagrecer. Por quê? Porque tudo tem que ser de mão beijada. Dobra o faturamento de sua empresa em 6 meses. Existe isso, pessoal? Ganhe seu Olam Haba em uma segulá. Não existe isso. Nós viemos para o mundo para trabalhar. Esse mundo, a gente sabe que em livros um pouco mais profundos, está escrito que tem 4 olamot, 4 mundos. O nosso mundo é chamado Olam HaAsiyah. Asiyah é fazer. É isso mesmo, precisa trabalhar. Como disse Iov, Adam le'amal yulad. A pessoa veio para o mundo para quê? Para trabalhar. A gente veio para trabalhar, queridos. E o trabalho tem que ser feito com paciência na hora certa. Quando a gente faz o trabalho com paciência na hora certa, pessoal, esse trabalho tem frutos maravilhosos e muito saudáveis. E só assim, ter paciência e não ser ansioso, eu queria falar esse último ponto antes de contar uma história para vocês, também se refere a ter paciência cada um consigo mesmo também. Porque eu fiquei pensando, por que Hashem deu para nós, Bezat Hashem, com saúde, 120 anos de idade, de vida? Porque Hashem deu 120 anos de vida para a pessoa. Se ele tem que fazer Siyum HaShas com 10 anos, se ele tem que saber falar inglês com 10 anos, se ele tem que já estar trabalhando e ser um melhor businessman do mundo com 25 anos de idade, então por que precisa viver 120 anos de idade? Para quê? Por que precisa viver 120 anos? Ela must be, que Hashem sabe que algumas coisas na vida demoram 60, 70, 80, 100, 120 anos para acontecer.
Então nós temos que ter a paciência de não sermos afoitos para fazer o business, para comprar passagem, para apertar o botão do elevador, no semáforo. Não andou, não buzina uma vez. Não buzina para trabalhar as midot. Pessoal, isso mostra para a gente, quando a gente não aperta 3 vezes o botão do elevador, mostra que a gente sabe esperar. Rav Gershel Edelstein falou, eu não vou correr, mas vai perder o ônibus, tá bom. Eu não quero ser afoito na minha vida para fazer a Avodat Hashem, porque senão eu vou ser afoito para tudo. A pessoa tem que saber ser mais tranquila. A geração onde está todo mundo com pressa, onde está todo mundo 24 horas por dia mexendo no celular, não olhando um para o outro, saiba ficar mais tranquilo. Esse foi o ponto, novidade de hoje, que ocasionou com que Korach fosse discutir com Moshe Rabbeinu. Porque de fato Shmuel veio dele. Só que ele não soube esperar a hora certa de ter tzadik katamar ifrach, que se refere a Korach. Ele errou porque ele puxou o gatilho, porque nós vivemos na geração papum. Então Korach falou, tem que ser papum. E na vida, no mundo de Hashem, Hashem falou, calma, porque no momento certo vai de forma maravilhosa. Quando a gente puxa o gatilho antes da hora, pessoal, não funciona. E tudo na vida volta. A gente tem que ter paciência. Vou contar uma história para vocês, que história verdadeira. Efraim, uma vez estava dirigindo e teve uma tempestade de neve muito, muito forte. Ele estava indo da Pensilvânia para Nova York. Era muito tarde e de repente ele olha no canto da estrada, ele vê um carro preso na neve. Então, ele estava dirigindo, Efraim, um Yehudi, 400 frangos no caminhão dele. Ele encosta o caminhão dele e vê ele encosta, ele vê que é um pai, uma mãe e 3 crianças no carro, nessa neve. Ele falou, olha, eu não vou conseguir tirar o carro de vocês daqui, mas eu consigo tirar vocês do carro e vocês vêm comigo. Pegou essa família que nem conhecia, pai, mãe e 3 crianças, colocou no caminhão dele e levou para o primeiro hotel que ele encontrou. Só que o dono do hotel falou que o hotel estava lotado. E Efraim logo pensou, se esse hotel está lotado, tem um hotel que eu conheço a 20 quilômetros mais para frente, mas devido à tempestade de neve também deve estar lotado. Então ele falou para a mocinha lá, olha, recepcionista, por favor, essa família não tem onde ficar. Ele falou, olha, eu falei para o senhor que o hotel está lotado. Ele falou, por favor, deixa eles ficarem no lobby uma noite. A moça falou, tá bom, se você pagar o valor de um quarto, eles ficam. Efraim foi lá, sem conhecer a família, pagou o valor para aquela família. Pai, mãe e 3 crianças dormiram no lobby. No dia seguinte, óbvio, a tempestade terminou, ele conseguiu voltar a pegar o carro, se organizou lá com um guincho e a vida segue. Aquele casal falou para Efraim, antes dele sair no meio da noite e continuar a estrada com os frangos dele, falou, olha, a gente nem te conhece, você salvou nossa vida. Falou, relaxa, eu sou um Yehudi, eu nasci e uma das coisas que eu aprendi é fazer bondade, faz parte da gente. Esses caras falaram, olha, a gente nem ajudou ele. Eu falei, não faz mal, você é um ser humano e eu gosto de ajudar. Shalom Aleichem, foi embora. 20 anos depois, Efraim estava dirigindo na mesma estrada e Pensilvânia para Nova York de novo. Mesmo trecho. Caminhão novo, de frangos, novinho. Só que de repente ele vê que o caminhão começa a falhar um pouquinho. Estranho. E ele olha para o ponteiro da gasolina, ele se lembra, Efraim, que ele esqueceu de colocar gasolina. Bom, ele encosta, não tinha nevasca, não tinha nada, só acabou a gasolina, vai se resolver, liga para o guincho lá para tentar se resolver. Passa muito pouco tempo, encosta um homem e oferece para ele ajuda. E ele fala, o que aconteceu? Ele falou, olha, meu caminhão é novo, eu precisava um pouco de gasolina. Ele falou, claro. Foi lá, pegou gasolina, comprou para ele, fez a meia volta e trouxe a gasolina de volta e colocou no caminhão e a vida segue. Efraim falou, olha, eu queria te pagar pela gasolina e pelo transporte, você foi lá 10 quilômetros para frente, fez a volta, voltou, me trouxe gasolina, você me conheceu, eu queria te pagar. Esse senhor falou, olha, eu estou vendo aí você com o seu chapeuzinho na cabeça, você é judeu, eu não sou judeu, disse o senhor que foi ajudar Efraim, mas eu também sou religioso. E o meu mentor me falou
que uma vez estava conversando comigo e falou que muitos anos atrás ele havia ficado preso na estrada. Assim contou aquele senhor que estava ajudando Efraim, que o mentor dele contou que muitos anos atrás ele estava preso na estrada, numa nevasca, com seus 3 filhos. Eles estavam apavorados, estava escuro, neve, cenário horrível. De repente parou um judeu, dirigindo um caminhão enorme de frangos, e levou ele para o hotel, e pagou o hotel para ele, e deixou eles no lobby, acomodou eles, e nem conhecia eles. Então ele falou, olha, meu mentor me falou para quando eu ver um Yehudi ajudar ele também. Efraim falou, o seu mentor o quê? Falou, meu mentor uma vez foi ajudado por um homem que estava dirigindo um caminhão com 400 frangos e etc e tal. Efraim falou, uau, eu ajudei aquele senhor há 20 anos atrás. 20 anos depois acabou minha gasolina, um aluno daquele senhor me ajudou, não aceitou eu pagar, mas parou para me ajudar, que foi o mais nobre. Por quê? Porque ele foi ajudado há 20 anos atrás na mesma estrada, pessoal. Qual a chance matemática disso acontecer? Quase que 0. Daqui a gente aprende que quando a gente faz o certo na vida, a resposta vem. O eco soa sempre. O que Hashem pede para a gente é, por favor, tenha paciência, porque na hora que a gente mais precisa, na hora que mais vai funcionar para a gente, Hashem fala, eu, Akadosh Baruch Hu, dizendo, estou aqui. Que a gente possa, pessoal, aprender a ter paciência, aprender que se ainda não acontecer, porque não é o momento certo, porque na hora que chegar o momento certo vai ser muito melhor para a gente. E tudo nessa vida, nesse mundo, tem um momento certo. Akadosh Baruch Hu fala, quem sabe esperar, quem lembra que no mundo de Hashem não é tudo papum, essa pessoa vive bem, vive tranquila e vive com Akadosh Baruch Hu. Semana maravilhosa.